Todo mundo interpreta que em todas as coisas vai ter AI humano. Eu acho que não. Eu acho que você vai ter um fluxo de coisas em que algumas das coisas vão ser completamente AI e outras completamente humanas. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Olá amigos, bem-vindos ao Pod House. Esse daqui é o primeiro episódio de estreia da segunda temporada. A gente recebeu muito feedback para falar o seguinte: não, para com isso, mas não, a gente é teimoso, a gente é do contra e a gente está começando a segunda temporada. Sou o Rui, sócio-diretor da The House, eu tenho aqui comigo o Fábio, meu amigo, sócio-diretor e fundador também da The House. E com a gente hoje, para falar a respeito de tendências de inteligência artificial e mercado, a gente tem um grande amigo, uma grande referência também, que é o Robert Duke. Robert, você quer se apresentar pra gente, por favor? Claro, eu já tô vendo, eles pediam para vocês pararem, daí vocês começam comigo. Beleza, agora já tô entendendo, vamos lá. Robert Duke, eu sou responsável por Data and AI para a Accenture nas Américas. Legal. Bom, vamos lá, né, pessoal, pro que interessa aqui de mercado. Então, Robert, a primeira pergunta aqui. A gente está no mercado, eu tenho visto, cada semana é uma loucura praticamente, né? Cada semana surge um modelo novo, cada semana surge um concorrente novo. A última, chama assim, bomba no mercado foi a DeepSeek, né? No começo desse ano e tal. Mas se a gente olhar nos últimos 3 anos, teve uma evolução muito grande no mercado, né? De AI, com OpenAI, outros LLMs e tal. Eu queria um pouquinho da sua visão desses últimos 2, 3 anos, o que você tem visto, o que acontece, tendência e por aí vai. Tá. É que na realidade, para falar dos últimos 3 anos, você tem que falar dos últimos 70, né? Sim. Então vamos lá, AI é 1956, né? Dartmouth. Eu não vou entrar sobre toda a história, mas pensa o seguinte: você tinha anos 70, tudo que era small data. Você tem anos 80, princípio dos 90, falando de Big Data, começa ali nessa história. Daí você tem a parte mais forte de Neural Networks no final dos 90, e aí a evolução do tipo de tecnologia. Tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das coisas que aconteceram nos últimos 3 anos, elas não são dos últimos 3 anos. Tá? Elas, na realidade, começam de uma base anterior. Mas se você pega os últimos 3 anos, eu imagino que você esteja falando novembro de 22. Por aí. Então, exato. Não sei por que será que você estava falando razão, alguma né? coisa, cara. Teve uns caras lá meio que loucos lá na minha casa em São Francisco que decidiram sair com alguma coisa chamada ChatGPT. ChatGPT, que era baseado sobre a versão 3.5 do Transformers. Brincadeirinha engraçada que os caras fizeram um baita negócio utilizando um paper open que vem do Google, né? Ou seja, você só... Como qual... Assim, esses caras lançaram o 3.5, eu acho que o interessante da história é que, de repente, AI virou algo que era considerado mega técnico para alguma coisa que a população toda... Tá usando. Teus pais, meus pais, tipo, todo mundo sabe o que é, Sim. Pelo menos está usando de algum jeito, ou eu tenho um entendimento. Eu acho que tem essa evolução e a beleza da história é que ele virou um aplicativo usável por qualquer pessoa. A partir daí você teve toda a briga. Então, sobre tá mudando todos os dias, cara, eu começo muitas vezes várias minhas palestras com a frase do Sócrates: I know nothing. Porque a realidade, todos os dias tem alguma coisa que eu achava que já mudou. E isso ou a nível de desenvolvimentos de novos modelos ou a nível de maneira de trabalhar. Então a evolução com eles, Anthropic acontecendo, todo o pessoal saindo da Open, todo não, porque o Altman continua lá, mas digamos uma grande parte dos fundadores indo ou para Anthropic ou para vários outros startups aí, o que é legal porque criou outros jogadores. Todo mundo falando de modelos proprietários, o investimento bilionário da Microsoft na OpenAI, o investimento bilionário da AWS na Anthropic, obviamente o pessoal do Google se mexendo. E daí, de repente, você começa a ver os outros jogadores aparecendo, tipo um Mistral na França, um Falcon nos Emirados UAE, ou sei lá, o DeepSeek na China, etc. Eu acho que a evolução, ela é... A gente... Tem um professor, na verdade tem 2 casos, Gary Marcus e um dos professores lá na Universidade de Montreal, que falavam de que, na realidade, tudo que aconteceu em inteligência artificial nos últimos anos não era nenhuma inovação.
e sim é parte da teoria de brute force. Então, brute force é o quê? Eu tenho mais memória, mais computação, etc, etc. Então, aí eu enfio tudo na máquina de salsicha e alguma coisa a mais vai sair de lá. Tá? Então, e eu acho que a gente teve muito nisso. O comentário sobre DeepSeek, ele vai em direção de alguma coisa que eu tinha falado muito, que é a gente tem tendência a pensar nesse brute force, inteligência artificial, até porque muitas das pessoas que trabalham nessa área vêm de um background de ciências da computação, que é um bottom-up no approach. Mas a realidade é, se você olha o consumo de energia, o custo, etc., desses modelos, e a necessidade de dados, chega um momento em que você bate na trave. É só você olhar agora o 4.5 da OpenAI. O Altman estava falando durante muito tempo que ia ser o 5.0. Não saiu a 5.0, tá? 4.5. Está batendo na trave. Mas acho que o interessante dessa história, por que eu te digo isso? Porque na realidade você está vendo o outro lado, que era a minha perspectiva era você tem esse brute force e tem algorithmic innovation. Eu acho que a gente está entrando na era de algorithmic innovation. Tá? Você vai um DeepSeek, um Mistral, tipo mixture of expert models, que vai te permitir ser muito mais preciso, muito mais rápido, muito menos consumo. E isso volta a uma teoria de management. A teoria de management é que em escassez você vai sair com novas coisas. Cara, você não tem acesso aos chips da NVIDIA, você vai se virar para fazer alguma coisa, que é o que os chineses fizeram no DeepSeek e que tirou, já não me lembro quantos bilhões de dólares do valuation da NVIDIA. Exatamente. Então, assim, acho que essa é a grande evolução e para onde a gente está indo. Em 2025 você vai ver uma mudança na parte algorítmica muito forte. Tem gente que fala de um monte de coisa, vai pôr mais dados, mais computação, mais clusters, etc. Beleza, isso vai continuar de certo jeito, mas o algoritmo é onde você vai ver a diferença. Não, até porque se a gente pegar o P&L da OpenAI, a gente olha um prejuízo de 5 bi, né? Então, assim, tem muito a ver com isso, de brute force, ao invés de inovação algorítmica, que eu acho que é onde vai ter um ganho, vamos chamar assim, de eficiência dentro do processamento. Eu acho que aí você vai ter que ter pessoas que pensem diferentes. Então, você vai ter que ter pessoas que pensem mais com uma cabeça de pesquisa operacional, uma mentalidade mais de estatística, de econometria, esse tipo de coisa. Por quê? E eu acho que conecta. Eu acho que tem esse elemento e o elemento derivado. O elemento derivado é o quê? Cara, os modelos de Large Language Models, o Generative AI, estão virando comodidade. Sim. Tá? Então, se você pega... o Mistral, quando eles lançaram o 7x8, eles eram 23 pessoas. Os chineses eram poucos na história. Sim, tem umas histórias aí nos chineses, eu acho que era mais do que o investimento que eles fizeram. Que eles fizeram, mas tudo bem. Mas, cara, qualquer um está fazendo. E o open source está virando com um nível de performance comparável, às vezes melhor do que o proprietary. Sim. Tá? Então, acho que tem... E eu acho que isso é o impacto sobre um Anthropic, um OpenAI, etc. Você olha eles... por mais que acho que a OpenAI está com 160 bi de valuation, né? Você pega uma Anthropic, acho que está com 60 mais ou menos, e uma Perplexity por tipo 18. Então, ainda se você compara essas três, eu olho a Perplexity com uma muito maior probabilidade do que as outras duas. Porque as duas primeiras, por mais que sejam muito boas, elas estão ainda mais na parte da tecnologia ligada aos modelos de AI. A Perplexity está indo na aplicação. Sim. Então, se vocês não fizeram, vale a pena fazer, que é o seguinte: normalmente você vai comprar coisas no final do ano, você entra no Google, diz que quer comprar não sei o que, em que lugar eu vou em tal loja, etc. Cara, entra no Perplexity e assim, eu quero comprar isso. De repente você vai ver dealers, você vai ver lojas que você nunca viu na vida, que estão te aparecendo. Cara, de repente você está tendo acesso ao mercado que você nem sabia que existia. E isso vai mudar, by the way, todo o fluxo de comércio. Então, acho que podemos entrar mais detalhes sobre isso, mas eu acho que tem dois elementos aqui. O elemento de algorithmic versus brute force. 2, o elemento da tecnologia de core versus as aplicações.
E se a OpenAI fizer a movimentação correta nas applications, acho que aí sim despega. A Anthropic já está fazendo, mas é por onde vai ter o potencial. E sinceramente, essa receita de bolo ela é a mesma que a gente sabe de sempre. Cloud, cara, so sorry. Chegou um momento em que cloud, whatever. O que você tinha era os aplicativos em cima do cloud. Sim. Sem mais ideia. Uma coisa para comentar e também perguntar. O ano passado, no fim do ano passado, eu tive numa conferência lá nos Estados Unidos, né? E uma coisa que eu notei foi que, assim, e foi uma diferença em relação a outras que eu tinha ido, é que até então, LLM era tudo. Né? E aí, lá na AWS, pessoal, para quem não conhece, tem a re:Invent, que é a conferência global da AWS em dezembro. E eu vi muito falando de, modelos localizados e outra coisa, modelos especializados. Né? Então, eu foi uma das primeiras vezes que eu vi isso com mais frequência, do tipo, o LLM vai resolver algumas coisas, mas quando a gente fala de aplicação em casos de uso bem específicos, pede algo a mais. Né? Não sei o que você... Não, total. Acho que assim, é que nem toda tecnologia, cara. Tem um hype muito grande à volta das coisas e depois você tem a prática. A responsabilidade de vocês, a responsabilidade nossa, todos os practitioners à volta disso é ser capaz de aterrissar o hype. Tá? Até para os nossos clientes terem uma noção que funcione. Essa história de estar falando um monte de abobrinha não faz sentido. Então, acho que tem alguns elementos a considerar. Se você olhar esses modelos, você tem basicamente 3 maneiras de olhar eles. Proprietary versus open source. E aí, a aproximação deles. Large language models versus small language models. Quando small é 7 billion parameters, it's not exactly small, but anyway. Acho que então tem esse e generalist models versus specialist models, que é o que você estava falando. Então, já está tendo uma evolução por esses lados. E aí tem vários argumentos sobre os 3. Mas acho que o elemento mais importante ali é vamos parar de dizer que a LLM vai fazer tudo, inclusive o café? Porque não vai. Não vai. Onde está... Mega tecnologia, mas você tem... Para realmente tirar ela, você tem que conectar ela com outras coisas. Sim. Outras tecnologias. E, cara, inclusive coisas muito simples. Regressão logística. Gente, eu sei que já faz anos, né? Vamos lá, mas meu... Pensa o seguinte. Em saúde, onde vocês trabalham muito... eu posso ter um LLM tentando me entender correlações e relações entre vários componentes. Eu pego a regressão logística para validar que o output está fazendo sentido. Sim. Então, assim, essa combinatória é importante. Outro, que é coisas que a gente trabalhou antes. Juntos, assim, se você faz elementos de otimização de uma cadeia de suprimento, por exemplo. Eu acho sempre isso muito engraçado. Você faz tudo muito legal e diz assim, putz, é tal navio para tal lugar, com tal blend, com não sei o quê. É tal caminhão para tal não sei o quê. Beleza. Daí chega o pessoal de operação e diz assim, por quê? Aí, meu, você enfia lá 3, 4 caras enchendo, procurando, explicando, esse caminhão foi por essa metragem cúbica por causa disso. Tá. Mas não podia ser outro? Putz, vou lá de novo procurar. Ok. O que acontece hoje? A grande chance é de você enfiar um modelo Large Language Model na frente e quando essa pergunta vem, ele vai sobre os dados e te dá essa explicação. Ok. Só que ele não vai te rodar um modelo de otimização matemática ou um modelo de preditivo, sei lá, numa otimização estocástica. Ele não vai fazer isso. Mas ele pode muito bem, e é onde a gente está chegando, interpretar o que você estava pedindo, procurar o que era e rodar, tipo, lançar a execução do modelo terceiro. Exato. Da otimização. Exato. Então, essa é a evolução que a gente também vai ter aqui. Acho que além daquele hype, acho que todo mundo, todas as indústrias estão entendendo bem essas limitações. Super potencial, mas tens que conectar com algumas coisas que te permitam executar no dia a dia. Perfeito. E a hora que a gente vê essas evoluções, está caminhando nessa linha que você comentou. Está muito mais voltado hoje em dia para modelos autônomos e agentes de AI para substituir as pessoas. Até onde você acha que vai isso daí? Pergunta de vários milhões, vários bilhões, né? Cara, eu acho que vai no aquele caminho que eu te contei de application.
Se você pensa, hoje, esses modelos, você tem que montar tudo o teu prompt, tem que saber exatamente como é que você, o teu chain of thought aí no approach, etc. O que você está fazendo com os agentes é já preparar eles para uma situação específica, tá? Para isso não ter que ter todo esse trabalho, e além disso, eles possivelmente executarem outras coisas que estão em cima. Então, meio que a interpretação e a execução. Então, essa é a combinação na história dos agentes. Eu acho que tem uma oportunidade enorme nessa área, a nível de desenvolvimento. Eu acho que tem a definição de que agente para quê é parte do grande trabalho que tem que ser feito. Mas no dia a dia eu vejo isso como uma nova personificação de aplicativos. Right? E depois a combinação de aplicativos entre eles. Então, para mim, essa é a evolução, porque eu te disse, assim, não é pela técnica. A técnica vai virar comoditizada. Vai ser realmente sobre o que você está fazendo, como é que está usando a nível da implementação do negócio. Eu tive a chance de crescer com algumas referências que vinham os dois lados da moeda. Tem um cara faleceu em 2019, chama Robert Heck Nielsen, que é um dos caras atrás do que era o Perceptron. Perceptron é os primeiros tipos de modelos de neural networks em one layer. E ele trabalhou numa teoria, confabulation theory, a teoria da confabulação, né? Da confabulação. Foi publicado, olha isso, foi publicado em 2005, paper em março de 2005. 20 years. E ele trabalhava muito em tudo que era neurobiologia e computer science. E uma das maneiras de ele pensar é assim, a gente consegue montar um monte de coisa, mas a mente humana, ela está programada para preencher os buracos que a gente não sabe. Inclusive com coisas que talvez não sejam verdade. E esses modelos em AI têm a tendência a fazer a mesma coisa. Cara, 20 anos depois você está falando de alucinação. Então, tem, cara, super connect. By the way, vale a pena ler o paper. Você lê o paper e o cara começa a dizer assim... eu já não sei exatamente como é que era, mas eu me lembro bem, o princípio dele era... Isso aqui é um resultado de um trabalho que começou em 1968. Não é o hype de há 12 meses nessa conversa. Agora. Então, achei interessante que o cara, 20 anos atrás, já estava aí. Mas por que eu te disse? Ele tem essa noção de super oportunidade, mas preenchimento por coisas que às vezes... Not clearly is accurate. Por outro lado, você tinha o Larry Rosenberger, que era muito sobre o processo de decisão and decision modeling, e principalmente focado na parte de risco, algo muito mais exato e preciso a nível da tua maneira de trabalhar. Então você tem duas maneiras de pensar diferentes, e eu acho que onde a gente está hoje, eu tive o privilégio de trabalhar com esses dois e de aprender um pouco desses dois, mas acho que, by the way, define o meu viés, tá, né, nessa história, mas eu acho que tá convergendo na situação de hoje, nessa combinação em agentes que tem algum lado um pouquinho mais forte na decisão e outro lado muito mais probabilístico, e às vezes de alucinação, que às vezes é bom ter. Sim. By the way, essa é a outra. Todo mundo tá assim, putz, a alucinação é muito ruim, eu não sei. Não necessariamente. Cara, você entra numa ideia de produto, o que você faz? Brainstorming. Qual é a diferença entre brainstorming e alucinação? Dependendo, cara, não vejo muito. Agora, Robert, uma pergunta. Quando a gente fala especificamente de agentes, a gente, na verdade, pressupõe que o agente, na verdade, ele pressupõe que você tem um processo linear, etc. E você tem umas diferenças grandes entre a operação de empresa nos Estados Unidos e a operação no Brasil. A operação de empresa nos Estados Unidos ela é muito mais, eu diria, pragmática. Se você faz uma negociação, essa negociação ela tem um tempo ali de validade. Se você vai repor um produto por conta de supply chain, você tem ali política de estoque, você tem frequência, você tem ritmo de ressuprimento. Quando você vem para o Brasil, você tem um componente eu não diria, não é sazonalidade, mas um componente oportunístico muito grande. Cada negociação é uma negociação. Você fechou uma negociação, no meio do período você já volta renegociando, etc. Como é que você vê a aplicação desses agentes nesse ambiente um pouco mais incerto? Na minha cabeça, pelo menos o Brasil perde um pouco de produtividade por conta disso, obviamente. Se você tivesse um ambiente muito mais estável, obviamente você conseguiria fazer algo muito mais eficiente.
mas como é que a gente consegue minimamente adaptar esses modelos para trabalhar nesse ambiente de tanta volatilidade e comportamento mais oportunístico? Eu não sei se é uma adaptação dos modelos ou do processo de decisão. Então, assim, em situações mais constantes, você pode ter esses modelos automatizados um atrás do outro de maneira mais fácil. Em situações como a que você estava mencionando, você vai ter que ter pausas e ter o humano no meio da equação. Tá? Então, a pessoa que seja capaz de dizer, putz, eu sei que está por aí, mas eu estou vendo alguma coisa aqui que vai ter que mudar essa decisão down the road. Então, eu não acho que tem um 0 ou 1, cara. E, by the way, depende da sofisticação de clientes, também vai variar. Acho que tem um elemento talvez mais forte aqui de você pôr o humano no meio da equação do que talvez em algumas situações nos Estados Unidos. Acho que seria mais por esse caminho, até mais do que o desenvolvimento do agente. Agora, será que a implementação de um agente desse e a eventual diferença de eficiência não provocaria que a gente trabalhasse de uma forma menos oportunística, talvez? Será que a gente não pode olhar essa oportunidade de automação como uma forma até de mudança cultural? Putz, cara, eu acho que essa é uma outra conversa, tá? Tem um elemento cultural muito forte. Não, vocês dois sabem disso, eu já fiz esse comentário. É que o brasileiro tem tendência a olhar o brasileiro com um nível de crítica ligado principalmente a essa história. Eu vou fazer uma do jeitinho. Tipo, vai dar uma maneira diferente de fazer a coisa, tá? E o brasileiro critica esse jeitinho do brasileiro. Você, quando é gringo, que você olha de fora, tem um outro lado dessa moeda, que é jogo de cintura. Então, eu posso te dar exemplos. Quando eu estava na Inglaterra, cara, teve momentos em que eu tinha que trabalhar com desenvolvemos o mercado da Middle East, Turquia, etc. Eu não conseguia ter uns caras da Europa Ocidental trabalhando com eles. Eu trouxe pessoas do Brasil para trabalhar, porque tinha que ter esse jogo de cintura da maneira. Isso aqui é um copo. É um copo, mas se eu quiser é um vaso. E aí? Funciona como vaso? Cara, funciona. Você falou, não foi muito grande, dá pra funcionar como vaso. Então, eu acho que você tem que... Eu não sei... Acho que tem... Primeiro, tem os elementos culturais, elementos socioeconômicos, tem demográficos, tem um monte de coisa ali de influência que acho que é uma outra conversa. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com a normalização dos processos de uma cultura versus a outra. E tem você tem que alavancar as vantagens, cara, de um lado e de outro. E by the way, ontem mesmo estava falando disso, tem um projeto que a gente fez em que, te dá um paralelo, modelos de Generative AI, por mais que todo mundo diz que limpam, né, cara, tem viés até dizer chega dentro desses modelos, tá? Eles capturam comportamentos sociais, um monte de coisa. Você tem duas maneiras de ver. Putz, tem viés, então eu não posso fazer nada. Ou dependendo do teu objetivo, tem viés legal. Eu consigo capturar alguns comportamentos que estão ali. It's the same thing. O que você alavanca de um lado ou do outro? Então, se vai mudar ou não, acho que a conversa ela é maior. A única coisa que eu diria é tentar ver algumas das vantagens, porque dependendo de onde você está, essas vantagens valem a pena alavancar. Ô Robert, ainda nos agentes, uma coisa que eu tenho visto... No último mês a gente deve ter soltado umas 4 propostas relacionadas a agentes para diferentes indústrias, né? Uma delas foi para saúde, sobre RH, né? E a gente até fez uma prova de conceito, era um agente para personificar um recrutador avaliando currículos, pessoas, né? Que aplicam para uma determinada vaga, e ele fazia o reasoning de quão pronto essa pessoa está, etc. Né? Aí eu tive a discussão com a diretora de RH e ela estava me questionando sobre como eu via a substituição do recrutador por um agente novo. E aí eu fiz até a referência do tempo que a gente trabalhava junto lá, que a gente se posicionava como a AI para amplificar a inteligência e não para substituir. Uhum. Você acha que isso está mudando? A minha perspectiva sobre isso tem áreas onde a inteligência artificial vai ter mais know-how e capacidade do que humanos. Tem áreas onde o humano vai ter vantagens. AI plus human, eu acho que é um caminho sim,
mas não é o que todo mundo interpreta. Todo mundo interpreta que em todas as coisas vai ter AI humano. Eu acho que não. Eu acho que você vai ter um fluxo de coisas em que algumas das coisas vão ser completamente AI e outras completamente humanas. Então, tem um paper do Sloan e do CICEL lá no MIT, Michelle Vaccaro, que é uma mente minha lá, e outros professores lá fizeram um trabalho sobre isso recentemente. Foi publicado agora acho que foi em outubro. Aí eles olharam um pouquinho. E obviamente tem vários critérios, mas achei que o elemento interessante é o seguinte: conclusões. Nem sempre human and AI are better, são melhores do que um separadamente, na mão. Mas se você olhar aonde, em processos de decisão, AI tende a ser melhor do que humano. Em processos que pedem um elemento de criatividade, humano tende a ser melhor do que AI. Então, em que momento do teu trabalho, e vamos lá, criativos, tem tudo é criativo, então, em que momentos você usa isso vai ser um dos elementos essenciais no processo de decisão. Tá? Acho que está caminhando por esse caminho. Porque a realidade é a seguinte: você vai chegar, eu acho que isso é importante a gente tirar eu não sei, em função do público que vocês têm, acho que a gente tem que tirar da cabeça de todo mundo de que se a gente escalar LLMs, de repente a gente vai ter Advanced General Intelligence. Cara, eu pessoalmente não acredito. Tá? Porque assim, não é porque você escalou em força bruta um monte de conexões estatísticas que você está criando inteligência. Você está criando, sim, um acesso a uma informação que nenhum humano tem capacidade de ter. Então, sendo capaz de fazer isso, a hora você sim amplificou o elemento da inteligência humana. Mas isso quer dizer também que a inteligência humana tem que saber em que momento, cara, deixa calcular sozinho. Sim. Não precisa estar aí no meio. Tá? Acho que esse é o paradigma que está evoluindo. Acho que a gente fala muito de Human Plus AI, porque está todo mundo preocupado do impacto de empregos. De substituição. Tudo tal, isso. certo, e eu sim. entendo. Tá? Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais cirúrgico em dizer: algumas áreas vão ser por aqui, mas outras vão crescer de outro jeito. E a combinação vai ir, mas de maneira nuanceada. Perfeito. E você falou um assunto interessante no começo. Você falou: AI não começa agora. O assunto já vem de 70 anos. Né? E muito do que está acontecendo agora, ele já vem sendo colocado no forno durante esse tempo. O que você vê para frente, Robert? A gente está hoje com agentes, etc., que é um tema super quente. Você tem os modelos se conectando, a redução de custo da OpenAI. O Fábio até comentou, mas acho que é importante a turma saber. A OpenAI hoje fatura em média, acho que são 5 bi por ano, né? E só para treinar modelos são 3 bi, e para rodar modelos são mais 2 bi. Quer dizer, ainda tem custo de pessoal, custo de vendas, etc. O prejuízo é praticamente fatura 5 bi, tem prejuízo de 5, né? Pega essa redução de custo que você comentou, mas esse surgimento dos novos modelos, o que você acha que vem aí para frente, né? De novas tecnologias? Qual é a tendência que você vê no mercado? Eu acho que começa por uma base simples. Se você olha Generative AI, eu normalmente comparo ele com um operating system. It's an operating system. Da mesma maneira que linguagem é um operating system. Se você pensa nisso. E esses modelos estão, principalmente LLM, baseados sobre linguagem. Então, você tem que começar por aí. Se it's an operating system, o objetivo da nossa conversa aqui não é as palavras que eu estou usando. Ela é as ideias que a gente está trocando. Então, o que está valendo aqui, que eu fizer isso em francês ou em inglês ou em não sei o que, doesn't matter. Tanto faz, né? Eu preciso é que você entenda o que está acontecendo, mas é essa troca de ideias. Então, acho que a nível de evolução, você vai ter isso. A gente falou um pouquinho disso para a evolução de aplicações. Então, onde vai estar lá dentro, cara, você nem vai saber que está lá dentro. Tá lá. E já tem coisas hoje, né? Assim, o spam filter do teu e-mail, um monte de coisa. Só a Alexa que não está conseguindo avançar mais, mas eles vão chegar lá com a nova. Mas vamos lá. Então, eu acho que tens esse elemento da evolução, tá? Para aplicações. Tens um outro elemento que é o seguinte. Eu até estava falando com a minha filha, com a Lara, né?
Tem todo um trabalho que está sendo feito a nível de linguagem sobre pragmatismo na tua maneira de interpretar ou semântico. A maioria dos trabalhos que a gente está fazendo são semânticos. A gente está nesses modelos tentando capturar a definição do que é dentro de um certo contexto. Qual é o problema disso? Pensa nisso quando você fala com alguém. Se você pega alguém que olha literalmente o que você está dizendo, automaticamente ele chega ou ela chega a uma conclusão mais rápida sobre alguma coisa. Só que nem sempre é a conclusão correta, porque você está limitando um nível de empatia. Então, eu acho que a evolução disso, ela vai vir com a habilidade de aumentar o elemento contextual. Porque a tua interpretação do que eu estou dizendo, ela está ligada a vários elementos. O body language, o contexto onde a gente está. Então, acho que a evolução ela vai vir por aí. Então, context windows que vão abrir de maneira mais ampla e a conexão de vários tipos de modelos entre eles. Acho que esses são os dois caminhos que eu estou vendo de evolução. E depois o que eu te disse, a parte algorítmica para mim vai ser o desenvolvimento dos próximos 5, 10 anos vai estar aí em cima, porque não vai dar para manter o crescimento como ele está a nível de brute force. Duas coisas a mais sobre tendências que eu tenho visto. Eu não sei nem se é futuro ou se é presente, Sim. tá? Porque a gente já tem visto por aí. A primeira é sobre construir uma solução ao redor de um LLM para você facilmente substituí-lo. Não é muito trivial, mas enfim, queria a sua opinião disso. E o segundo é sobre a captura de novas fontes de dados, né? Porque a gente vê muito os LLMs muito fora dos bancos de dados transacionais de SAP, por aí vai, e que agora com o MCP da Anthropic tá crescendo isso. Você acha que isso vai continuar? Como que você vê isso? Essas duas coisas. Replacement dos LLMs, eu acho que você não vai ter um replacement per se dos LLMs. Tá? Você vai ter validação do que os LLMs estão fazendo, todas as técnicas para entender em cima disso. Eu acho que eles vão estar para que você está usando. Eu acho que no lugar daquela coisa de, putz, virou a panaceia, faz tudo, né? Não, é verdade. Teve um momento em que, cara, os caras faziam tudo. Acho que o pessoal está se dando conta, peraí, não é bem ali. Tem técnicas que você usa para algumas coisas e outras para outras. Então, acho que vai ser mais por aí. De tal maneira em que vão estar embedded dentro de alguma coisa que você nem sabe que ele está lá. Acho que da mesma maneira que você vai ter um reinforcement learning em algum lugar. Então, assim, acho que está mais por esse caminho, a meu ver. Sobre as fontes de dados, dois elementos. Primeiro que, eu acho que vale a pena, brincadeira para vocês e para a audiência. Faz o seguinte, eu não sei se agora vai dar, eu fiz isso já há uns 3 meses sobre essa história, mas entra, por exemplo, num OpenAI e diz assim, give me a picture of a Brazilian woman. Crie uma imagem de uma mulher brasileira. Depois faz, give me a picture of an North American woman. Crie uma imagem de uma mulher americana. Pick a Mexican woman, Argentine woman, etc. E você vai ver, dependendo de que ferramenta, alguns dos viés foram introduzidos nessas ferramentas. Tá? Então, esse é o primeiro elemento. Você tem que estar ciente sobre isso. O segundo elemento que você pode fazer, e vale a pena a brincadeira, você pega, por exemplo, eu peguei do Sora. Quando saiu o Sora, pega os prompts e enfia em vários tipos de modelo. Midjourney, blá, 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 assim. This is the prompt, generate. Obviamente que não vai ser um vídeo, mas vem a imagem. Você olha as imagens, cara. Você assim, das duas, uma. Ou eles estão todos usando a mesma base de dados. Tá? Ou... E aí é outro tópico de conversa, ou está chegando num tópico dear to my heart, que se chama regression to the means. Sim. Tá? Convergência estatística. Sim. Tá. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque, cara, se todos esses modelos enormes estão começando a chegar a alguma coisa, que a gente está chegando numa situação de acesso a dados que está omnipresente. Tá. Então aí você vai começar a dizer, mas então vamos criar dados sintéticos. Beleza, você vai criar dados sintéticos sobre dados que existiam, ou seja, você vai fazer a mesma coisa, inclusive reforçar os viés. Mas em algumas situações vale a pena, mas não vá pensar que vai só por esse caminho. Mas eu acho que o elemento importante, a gente falou um pouquinho disso antes, essa história de tentar montar
standards à volta de acesso a essa informação. Porque hoje, cara, cada um desses modelos está fazendo seu próprio desenvolvimento para acessar umas fontes de dados diferentes e a interpretação das vezes é diferente. Então, acho que tem o trabalho da Anthropic sobre o BNCP, né? Standardização. Você montar esses APIs, eu acho que vai permitir um consumo dessa informação melhor, uma qualidade do consumo dessa informação melhor. E a outra coisa que vai permitir para o usuário, e que eu aconselho normalmente, é assim, cara, não se bloqueia com o modelo. Tenta olhar, porque todos os dias está mudando. Tem a história de custo, mas todos os dias está mudando, inclusive da maneira de pensar. E a outra coisa, você desenvolve um modelo, valida com outro. Sim. Not different qualquer modelagem que você faz antes. Você vai validar em outra coisa. Então, assim, acho que, de novo, a evolução ela está indo por esse caminho. Meu ver, vai estar dentro, e a parte de acesso a dados, ela vai estar muito pela parte de standardização. Eu não sei se o MCP vai pegar, cara, porque veio da Anthropic, tem que ver se os outros caras vão querer tocar. Faz sentido. Mas, de novo, eu acho que isso vai permitir ser capaz de capturar talvez algumas nuances desses dados que hoje não estão sendo capturadas, por cada um está fazendo a sua maneira. Mas a nível de evolução de acesso, eu acho que vai voltar no que eu te disse. O processo de decisão vai ter que começar a ser integrado nisso e não puramente só dados sendo alimentando a máquina. Legal. Agora, essa questão do viés é super interessante. Eu acho que desde empresas, né, até você na sua casa, né? Hoje em dia você vai fazer uma pesquisa, você já não faz mais uma pesquisa no Google, olha diversas fontes, etc. Você faz uma pergunta ali para o ChatGPT, para o DeepSeek, etc. E o que vem de lá você já assume que é verdade. Sim. Então, acho super importante. Poxa, testem mais de um modelo, etc. Principalmente para as crianças, que hoje o estudo é isso, né? E para as empresas, a gente está falando de agentes autônomos, a decisão que aquele agente vai tomar, você tem o teu treinamento, mas aquele treinamento já é feito em cima de uma base que tem viés. Né? E assim, então a validação é super importante, isso é uma agenda interessante para empresas que pensam em implementar e às vezes falam, não, vamos fazer que isso daqui já é um negócio mais corriqueiro, etc. Existem complexidades de se implementar agentes autônomos por conta, inclusive, dos viés dos modelos. Né? Você tem que ter cuidado com tudo isso. Ao mesmo tempo, você não pode estar numa situação onde está te travando. Então, você tem que ver onde é que está o teu nível de tolerância do que você pode fazer ou não. Porque a realidade é assim, viés você vai ter em qualquer coisa. Isso. Tá? Então, você vai fazer qualquer modelo de previsão de não sei o quê, cara, você tem viés embutido dentro do modelo de qualquer maneira, tá? Qualquer um. Então, a questão ela é mais até onde você vai e para que você está fazendo o desenvolvimento. Em função disso, você tem que tomar as decisões do que você tolera ou não tolera a nível do desenvolvimento. Mas, sobre o teu ponto das pessoas tomarem a decisão, eu acho que esse é um dos grandes problemas da força hoje. Porque assim, se você pega tudo que a gente aprendeu, você faz o quê? Tem um bottom-up approach. Pega o dado, pega o contexto, pega o teu objetivo, começa a modelar, até chegar um output que está ligado a uma decisão e aí toma uma ação. Hoje, você está chegando ao contrário. Está te dando a ação ou está te dando a informação. E o teu processo, ele agora é inverso. Você tem que ter agora o espírito crítico, critical thinking, para você pegar aqui e dizer, peraí, deixa eu entender se isso aqui está fazendo sentido. A realidade é que muita gente está pegando e indo adiante. Cara, tem casos desses. Sim. Teve a história do advogado em New York, vocês devem ter visto essa história. Então, assim, e o problema disso é, o AI está indo rápido. Mudar a tua força de trabalho, que tem uma maneira de pensar para esses componentes... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Tem change management, todo mundo está envolvido em change management, sabe o tempo que leva, mas isso aqui vai ser o crítico para qualquer empresa, qualquer organização, hoje e amanhã, cara. Legal. Tá? E vou te dar só uma coisa engraçada. Outro dia eu vi uma entrevista de uma professora de escola primária. Tava tipo, pensa, os moleques estão com 10 anos, estão começando, já escreveram alguma coisinha, etc. E tava foi nos Estados Unidos, tava numa entrevista aí, e dizendo, pô, tem que fazer que nem na Europa, tira acesso a celular das classes, não pode usar ChatGPT, não sei o que, para escrever qualquer paper. E a professora, escola primária, cara, virou assim, não, na realidade eu acho que é o contrário. Como assim é o contrário? Diz para eles fazerem,
E aí diz, ok, o que vocês fizeram, me explica por quê. It is exactly it. Porque se eu conseguir explicar por quê, eu entendi o como. Exato. Eu acho que esse shift de pensamento. É outra lógica. Legal. Tem um caso interessante, talvez não tão profundo quanto esse, recentemente meu filho é uma figurinha, o Luizinho, ele estava estudando para uma prova de história e ia cair iluminismo. E aí ele descobriu que tinham vários vídeos no YouTube explicando por iluminismo. Ele já veio me mostrar um monte de ferramenta de AI. Pai, eu coloquei o vídeo do YouTube aqui, já me deu um resumo, já me gerou uma prova simulada para eu fazer, eu vou detonar na prova. Chegou na prova, caiu o livro. Aí eu falei, bicho, coitado dele. Até briguei com ele, mas valeu pelo interesse, etc, de se alavancar. Mas Luizinho, é o livro que cai, não é o diabo do vídeo do YouTube. Mas foi interessante. Eu acho que assim, no caso dele não deu certo, mas isso daí também é uma oportunidade gigante para muita gente, né? E está gerando muita oportunidade. Bom, pessoal, a gente está quase no final aqui. Vou fazer a última pergunta aqui para o Robert. Eu fiz uma pesquisa lá no LinkedIn para saber o que o pessoal queria saber sobre o mercado, né? E uma das perguntas que veio foi da Júlia, perguntando sobre diferenças, né, entre os mercados americano, Europa e Ásia. Robert, tem alguma visão? Cara, Você que tá global agora, você tem que saber alguma coisa. Tem que saber alguma coisa que tá acontecendo lá. Vamos lá. Cara, eu acho que tinha um professor que eu adorava, que era o Clay Christensen, que é o pai das teorias de disrupção. E tem vários trabalhos deles, mas tem um tópico que chama The Innovation Dilemma. E o Innovation Dilemma diz que é muito difícil para alguém que criou alguma coisa forte se disrupt para poder fazer alguma coisa nova. Uhum. E você está vendo isso com o Google. Tem teoria, tipo Attention is All You Need, que foi o paper dos GPTs, foi criado pelo Google. E a realidade, se você vê onde está a situação, o Google teve muita dificuldade em alavancar isso. E no search, que é o bread and butter deles, eles não estavam utilizando. Está agora começando. Por que não estavam utilizando? Cara, você tem uma fonte de rendimento enorme desse tamanho, que ao usar essa nova tecnologia vai reduzir, vai aumentar algumas das accuracy, mas vai reduzir algumas das pesquisas, ou seja, te reduz o volume, te reduz os atos, tem um impacto aí. Então, por que eu te digo isso? Porque começa ali, então, o OpenAI criando, vem Anthropic, vem Gemini, etc. Vem o pessoal da Meta com o open source do Llama, que é um modelo fantástico, by the way, a nível de desenvolvimento. E os caras vão fazendo e vão pelos caminhos de brute force. E aí ninguém quer se dizer disrupt. Hey, I can put more GPUs, eu posso pôr mais GPUs aqui e manda bala, cara. Vai lá, pega o Grok da vida, você entra no armazém do cara, é assim, e quanto mais dinheiro eu tiver, mais GPUs eu tenho. Então, vamos lá pôr. E daí é que nem fazer vinho do Porto, cara. Os melhores vinhos do Porto, você pega as uvas, cara. O cara tá lá num canto onde não dá pra crescer, não tem água, não tem que, é só pedra. Mas, lá, cara, quando sair de lá, tá fenomenal. É a mesma coisa que os chineses. Se travou os caras e os caras começaram a inovar de outro jeito. Então, acho que você vai ver uma movimentação, quando eu estava te falando dessa história, você vai ver uma movimentação dos chineses dando um passo bem forte nessa área. Acho que eventualmente os americanos vão ter que chegar lá em alguns deles. Acho que o Lecan é inteligente, tá? Então, o Lecan está, por exemplo, pelo background francês, ele está conectado com tudo que está acontecendo na França. Então, você vê, por exemplo, o 7B da 8x7B, 7x8B, do Mistral. Ele é basicamente um mixture of experts. Já está nessas definições de corte mais algorítmica. Eu não acho que a Europa vai sair muito ali, infelizmente. Por mais que tenha um nível de inteligência fenomenal, tem um environment que vai meio que engargalar o desenvolvimento. Né? Sim. E outra. Cara, pega um salário de um engenheiro na OpenAI, pega o salário do engenheiro na Mistral. Cara, em algum momento você não consegue manter esse pessoal. Você vai ter um brain Sim. Uma migração. Vai fugir. Então, assim, eu acho que você vai ver
eu vejo, tirando os elementos político-econômicos ali, eu acho que eu vejo positivamente essa mudança, esse elemento chinês algorítmico, porque ele vai pôr uma pressão sobre os desenvolvimentos. Mas, de novo, eu volto no que eu estava dizendo. Eu não acho que eventualmente seja a história dos modelos. Acho que ela vai ser nos aplicativos. Você estava falando do Manasey AI. Na realidade, se você olhar o que ele está fazendo, ele é agente. Agente. Ele é agente. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando todos esses modelos para criar agentes para trabalharem horizontalmente sobre alguns tópicos, inclusive recrutamento. E acionando outros modelos. Exatamente. Então, acho que é aí onde é que vai ter a vantagem. O pessoal que não está só pensando na parte de tecnologia. O pessoal que entende o problema de negócio, entende a indústria, entende a função, aí você vai ter realmente o diferencial. Entende a gente, né? Legal. Agora uma última pergunta, porque a gente tem uma audiência muito grande de pessoas jovens que às vezes estão na universidade ou estão para entrar na universidade. O que você vê do ponto de vista de carreira para o futuro, Robert? Cara, eu vou te dar base de referência minha por causa das filhas. Isso que eu ia falar, você tem 2 filhas que recentemente passaram por esse processo. Então, você deve ter buzinado muito. E as duas estão com 2 maneiras de pensar completamente diferentes. Então, a mais velha faz Cognitive Science, com minor in Psychology. A segunda, primeiro diploma, o segundo diploma é MAS, que é Media Arts and Science, com minor in Computer Science. Então, isso é uma maneira de pensar. A maneira dela pensar é assim: language, education, como é que as pessoas aprendem e como é que você conecta a parte de tecnologia com a maneira de eles pensarem. It works onde a gente está. É o que eu te disse, tive debate sobre LLM, sendo que eu estava falando de simplesmente o processo de linguagem dela, então acho que tem essa capacidade ali. A mais nova está fazendo major em religião e o minor em business ethics. Cara, eu não estou preocupado com nenhuma delas. Porque o elemento de religião e business ethics está dando um nível de espírito crítico, critical thinking dela, que você não consegue argumentar com ela. Não, você sabe, bom, já é 19 anos, já é por aí, mas tudo bem. Mas você não consegue. Então, eu te diria o seguinte: o que eu acho que eu não faria. Os professores vão me matar, mas não posso. Eu não faria coisas tipo contabilidade. E, sinceramente, eu não sei se eu faria programação. Eu faria arquitetura no sentido de arquitetura de sistemas. Eu faria coisas que você precisa de vários elementos contextuais para você ser capaz de chegar a uma conclusão. As coisas são mais exatas na definição de 1 mais 1 igual 2. Essas coisas vão ser automatizadas já. Aí, by the way, eu dei exemplo de matemática, mas é a mesma coisa em law, tá? Tem o acesso à informação vai já... Tá. Agora, o teu processo crítico de pensar como é que você arquiteta isso, como você monta os teus casos, como é que você argumenta, that's where your difference is. Então, hoje, critical thinking, e aí, critical thinking é o que eu te disse, por isso é que eu estava te dizendo de religião. Cara, vai ler filosofia, vai ler situação de história, cara, começa a montar a tua maneira de pensar, que isso vai te dar uma mega diferença. E os outros lados é realmente isso, a capacidade de pegar coisas que têm uma amplitude de decisão. Acho que eu iria por aí. Eu não acho que tenha... eu acho que tem um outro elemento que talvez faça sentido. Não vamos falar de faculdades, que é para não deixar ninguém chateado. Mas o ponto é o seguinte: pega a faculdade onde a integração entre o pessoal de exatas e o pessoal de humanas, ela é muito maior. Se você começa a pegar faculdades onde você tem, o cara de exatas, de whatever, tá aqui nesse edifício, o outro tá ali, o cara de história tá ali, o cara de filosofia tá ali, o cara de letras tá ali, e ninguém se vê, don't do that. Porque a tua força, ela vai estar em todo mundo chegando ali, você tem amigos que entendem de um monte de coisas que você não tem nem ideia do que eles estão falando, e que você consegue ter esse debate, esse entendimento do que está acontecendo. That's where it's gonna come. E eu acho que tem muitas faculdades que não estão conseguindo ainda fazer isso. Tem um cara, o Joseph Aoun, que é o reitor da Northeastern, em Boston.
ele está desenhando a faculdade dessa maneira. Inclusive onde você tem aulas, te forçando a ir de um prédio para o outro e você se conectar ao refeitório, esse tipo de coisa. Então, acho que esse é o outro lado a olhar. Olha uma faculdade que te permite a integração de pessoas que, cara, que não são automaticamente a tua força. Legal. Amigos, obrigado pela audiência. O papo foi muito interessante. Eu acho que as coisas que a gente conversou aqui podem render, às vezes, mais 2, 3 episódios tranquilamente aqui, se a gente for entrar mais a fundo. Queria agradecer o Robert também. Pô, muito generoso de ter vindo até aqui, compartilhar todo esse conhecimento aí com a turma. E eu pediria, por favor, que vocês clicassem, obviamente, sempre lembrar, né? Clica no botão do like, clica no sininho da notificação, sigam a gente nas plataformas YouTube, LinkedIn e os outros multiplicadores, o Spotify. E obrigado pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Robert. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.